sou Giovana Pires, juntamente com Caio Santos e o Cleiton Nascimento e o Celso Fornari Júnior, nós desenvolvemos a pesquisa intitulada como Estudo Prospectivo sobre Compósito Sustentável à base de amido e fibra de coco, desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Apresentando uma breve introdução, o acentuado crescimento populacional destaca a necessidade do desenvolvimento de materiais sustentáveis para que a gente possa garantir o abastecimento das futuras gerações. Entre os materiais sustentáveis, os biopolímeros, como por exemplo os amidos, se destacam por serem uma classe de materiais poliméricos que advém de fontes naturais e renováveis. Esses materiais eles podem ser combinados formando compósitos com diferentes fibras, e em destaque a gente pode falar sobre a fibra de coco, que é um material bastante abundante no Brasil, em especial também aqui na Bahia, que é onde a pesquisa está sendo realizada, e combinada com amido é possível obter um compósito com propriedades consideráveis, tanto térmica como mecânica, e isso faz com que a gente possa ter uma variada tipo de aplicabilidade com esses materiais, com esse compósito. Então a gente consegue desenvolver produtos, a gente consegue fazer diversas aplicações, né, com material totalmente sustentável, né, totalmente amigável ao meio ambiente, que é fundamental, né? E para que a gente possa fazer pesquisas com esse tipo de foco, é necessário entender, né, o estado da técnica, o estado da arte. E uma forma de compreender o estado da técnica é o estudo prospectivo, pois ele permite evidenciar as tendências tecnológicas futuras e, além disso, pode orientar pesquisas posteriores a partir da informação da situação de apropriação patentária. As informações tecnológicas contidas nas patentes, que são cerca de 80%, né? 80% das informações tecnológicas elas estão contidas nas patentes e apenas nas patentes, e elas podem ser combinadas com as fontes científicas, com as informações científicas que são obtidas por meio de artigos, e dessa forma é possível identificar as tendências das pesquisas e o desenvolvimento da área. Então, entendendo esse estado da técnica, entendendo a fronteira do conhecimento, é possível fazer contribuições pertinentes que possam contribuir, que possam gerar, né, diferentes produtos, diferentes descobertas, né, que tenham uma contribuição para a sociedade, né, para o meio ambiente de uma forma geral. Para isso, né, a gente vai apresentar dessa forma o material e método empregado na pesquisa, e a classificação metodológica do estudo ele pode ser resumido por meio desse quadro, né, em destaque na tela, em que, quanto à finalidade, o enquadramento desse estudo ele pode ser considerado como uma pesquisa aplicada ou tecnológica, quanto à natureza, uma pesquisa observacional, quanto à forma de abordagem, uma pesquisa qualitativa, quanto aos objetivos, uma pesquisa exploratória, e quanto aos procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica. Para melhor ilustrar o procedimento empregado na pesquisa, foi criado esse fluxograma, em que o objetivo geral dessa pesquisa é analisar a produção científica e técnica da área sobre pesquisas com amido e fibra de coco. Então, a gente vai buscar, tanto nas patentes como nos artigos, os estudos que falam sobre o compósito, né, de amido e fibra de coco. Então, a gente pode dividir, né, em duas fases essa pesquisa, em que a gente fez a análise da produção científica, em que a gente utilizou a Web of Science, que é uma base da Clarivate, com abrangência mundial, e também a gente analisou as patentes por meio da base do SpaceNet, que também tem uma abrangência mundial, e a gente utilizou o descritor, né, em inglês, combinando as palavras amido e fibra de coco por meio do operador booleano AND. Então, as pesquisas que foram analisadas, elas foram as pesquisas em que utilizam um compósito, né, tanto a combinação, né, do amido com a fibra de coco. A gente identificou também que existem diversos artigos, né, que a gente vai evidenciar aqui nessa outra tabela, em que existem muitas patentes e muitos artigos que utilizando apenas o amido ou utilizando apenas a fibra de coco em diferentes aplicações. No entanto, a combinação e formação desse compósito, né, a associação do amido e da fibra de coco, ele não apresentou, né, um número considerável de patentes nem de artigos, indicando que ainda há poucos estudos correlacionando, né, esses dois materiais.
Então, fazendo a busca, né, utilizando a palavra-chave amido, o operador booleano AND e a palavra-chave fibra de coco, a gente não teve um retorno considerável de número de artigos e nem de número de patentes. E esses foram analisados. E a gente também analisou, né, o andamento desses depósitos de patentes, em que a gente pode ver que existe uma tendência crescente, né, indicando que é uma área emergente. A gente verificou os principais depositantes e foi a China que mais deposita patentes nessa área. A gente pode ver também que no ano de 2016 houve um pico, né, no número de patentes e espera-se, né, que ao longo dos anos esse número aumente e que estudos utilizando compostos sustentáveis, né, como amido e fibra de coco, eles sejam a tendência e tenha cada vez mais pesquisas nessa área. A gente analisou também a classificação internacional de patentes. Nós identificamos que as patentes, né, as 14 patentes prospectadas, elas estão principalmente depositadas no código C08K, que fala sobre o uso de substâncias inorgânicas ou orgânicas não macromoleculares como ingredientes de composição, e também a classe A01G, que é relacionado à horticultura, né? E que são as referentes à associação do amido e fibra de coco. Nós também identificamos nos artigos, né, as principais, fizemos uma rede de correlação entre as palavras-chave, utilizando um software VoiceVia, em que a gente identificou, né, diferentes vertentes e as principais estão relacionadas com propriedades mecânicas e térmicas do compósito. Então, os autores eles estão muito interessados em estudar suas propriedades térmicas e mecânicas para identificar quais são as aplicações, né, mais pertinentes. A adição também de glicerol como plastificante. E o tipo de amido que foi mais utilizado nas pesquisas são os amidos que são derivados da mandioca. Dessa forma, como conclusão, o estudo ele revelou que ainda há poucos documentos relacionados ao compósito, associando amido e fibra de coco. As patentes destacam que as invenções associam ao amido e à fibra de coco diferentes materiais, como fibra PLA, carbono, rame, papel, resina, óleo e palha de arroz. A área ela é emergente, pois existe um número crescente no número de patentes ao longo dos anos, e a China é a principal depositante. Já os artigos, eles revelaram, né, diferentes vertentes de pesquisa, sendo as principais relacionadas ao estudo das propriedades mecânicas e térmicas, a adição de glicerol como plastificante, e em relação ao tipo de amido, o mais pesquisado é o derivado da mandioca. Nós agradecemos à Universidade Estadual de Santa Cruz, em especial ao Laboratório de Polímeros Lapus, onde a pesquisa está sendo realizada e que alguns testes já foram iniciados. Essas são as principais referências do estudo. E agradecemos a atenção. Estamos abertos para dúvidas e sugestões. Muito obrigada.